está vivendo. Queria cumprimentar o Wagner, o Moacir, o nome deles, Guilherman, Sansão, o nome deles, todos os companheiros aqui do partido, a Dirce, e dizer o seguinte, breves palavras. Todo mundo já começou a acompanhar o que vai acontecer no dia 3 de outubro. Já está na TV, todo mundo aqui é muito informado, e realmente o início de outubro vai ter um momento muito importante para a história do nosso país. Nós começamos a mudar o Brasil com a eleição do Lula em 2002. Muitos problemas nós ainda temos a ser resolvidos. Mas o fato é que com a eleição do Lula, o Brasil começou a mudar. Mais empregos foram criados. Só esse ano vão ser criados 2,5 milhões e 500 mil empregos com carteira assinada. O Brasil vai crescer 7%. E isso é dignidade para a população. A gente sabe que as pessoas precisam de trabalho, de emprego, para ter dignidade, para ter possibilidade de dar condições para a sua família. E a gente sabe que esse sempre foi um problema do Brasil nos últimos anos, um alto índice de desemprego. Além disso, inúmeros projetos sociais, projetos que estão incluindo milhares de pessoas, que estão tirando da miséria muitas pessoas. A gente vê, por exemplo, o Nordeste do Brasil, que sempre é a região mais pobre do Brasil e continua sendo, já com algum tipo de desenvolvimento, com empresas, com universidades, com escolas técnicas. Tudo isso foi resultado da eleição do presidente Lula, e que nós, do PCdoB, fazemos parte desse projeto. Nós, inclusive, participamos de uma área importante do governo, que é a área do esporte, que vai permitir que o Brasil receba os principais eventos esportivos do mundo, que é a Copa e as Olimpíadas, dando grande visibilidade internacional para o país, trazendo muito recurso para a área social também do esporte. O projeto Segundo Tempo é uma prova disso. Então o Brasil também está mudando nessa área do esporte, o que é uma coisa muito importante. Então eu estou dizendo isso para vocês porque realmente a gente vai ter um papel fundamental, que é consolidar a vitória da Dilma. Então, hoje saiu uma pesquisa, a Dilma já está com 47% dos votos. Se a eleição fosse hoje, a Dilma venceria a eleição no primeiro turno do José Serra. A gente já acabaria com essa história agora, porque o povo aprova o governo Lula, mais de 85%, acho o governo Lula ótimo e bom, e todo mundo sabe que a única pessoa que vai continuar esse projeto do Lula, dos candidatos que estão aí, é a Dilma, que é a candidata do presidente Lula. Então a gente tem uma responsabilidade de eleger a Dilma a primeira mulher presidente do país. Isso vai ser importante para o Brasil e também para as mulheres, porque ainda existe muito machismo na nossa sociedade. Se você tem uma mulher na presidência, aí acabou. Se antes tinha preconceito contra o trabalhador, todo mundo falava, o Lula não vai ter condição de ser um bom presidente, ele não tem curso superior, ele veio do Nordeste, o povo dizia isso. E o Lula foi eleito e é o melhor presidente do Brasil nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Muitos até consideram o melhor presidente do Brasil da história. É só comparável a Getúlio Vargas, a presidentes desse tipo. Mas o fato é que agora é a vez das mulheres. E a gente vai batalhar muito para eleger a Dilma. Nós precisamos também ver aqui o estado de São Paulo, porque eu estava conversando aqui, todo mundo sabe, a situação da educação no estado de São Paulo é o estado mais rico do país, e é lamentável a situação da educação pública. Os professores são maltratados, não são valorizados. Outro dia teve uma greve dos professores por melhores salários, e a polícia colocou, o governador do estado, José Serra, colocou a polícia para negociar com os professores, na Avenida Paulista. Muitos foram agredidos. Todo mundo aqui tem filho ou neto na escola pública, sabe o que eu estou dizendo. Não tem mais o que a gente chamava de repetência antes. Aí acabaram com isso. Mas ao mesmo tempo, não criaram outro método de avaliação. Então muita gente fica 4, 5, 6 anos na escola e sai semi-analfabeto, sai sem aprender, Então, e sai sem um emprego, sai sem uma formação. Mesmo as escolas técnicas, que sempre foram importantes para a formação de mão de obra qualificada, de profissionais qualificados, também foi desvalorizada nesse último período. E eles não podem dizer que é o resultado de governos anteriores. Para vocês terem uma ideia, eu em 1983 eu tinha 3 anos.
Eu não tinha, eu estava, sei lá, acho que na creche, não tinha nem entrado ainda na pré-escola. O secretário de Educação de São Paulo era o Paulo Renato de Souza. Hoje, o secretário de Educação de São Paulo é o Paulo Renato de Souza. Então, eles estão aí há muito tempo. E a educação pública só piora. O menino que sai do 3º ano do ensino médio da escola pública sai com um nível de aprendizagem menor do que aquele que sai da 8ª série do ensino particular, em média. Lógico que tem aqueles que se superam, né? Tem muita gente que consegue se superar mesmo enfrentando todos esses problemas. A USP, só 24% dos alunos da USP, que é uma universidade pública, paga com o nosso dinheiro, com o nosso imposto, só 24% são de escola pública. E mesmo esses 24% são os cursos menos concorridos. Quando você pega medicina, direito, 95% é de escola particular. E isso que perpetua a diferença, a desigualdade. Então a gente vai batalhar muito para mudar a situação aqui do Estado de São Paulo. Nosso candidato é o Mercadante, né, que é o candidato da mudança. Junto com ele tem o Netinho de Paula, que é do nosso partido, que é candidato ao Senado, e a Marta Suplicy, que todo mundo conhece, que é candidata ao Senado. Eu, como já foi falado aqui pelo Wagner, vim do movimento estudantil, fui presidente da UNE, conquistamos um programa muito importante na época que foi o ProUni, que tem a ver com isso que eu estou falando com vocês, que é acesso ao conhecimento, né? Então, hoje o ProUni tem mais de 700 mil jovens de escola pública que estão estudando graças a esse programa, que nós conquistamos junto ao presidente Lula, né? Esse programa está permitindo que lá no Mackenzie, por exemplo, que sempre foi uma instituição da elite de São Paulo, tenha na mesma sala de aula um estudante filho de milionário, que sempre estudou em escola particular, tudo, mas também um estudante do Grajaú, um estudante de uma família aqui da Zona Sul, né, estão podendo ver os seus filhos estudarem um pouco mais e conseguirem estudar. Né? E isso é o sonho de todo pai e de toda mãe, não é isso? Ver o seu filho estudar um pouquinho mais, conseguir chegar um pouquinho mais longe, todo o sonho de toda a família. Então eu acho que realmente nós estamos mudando o Brasil. O presidente Lula realmente transformou a história desse país e agora tem a sua candidata Dilma Rousseff. Eu fui secretário de esportes aqui em Campinas, participamos desse movimento liderado pelo ministro Orlando Silva, que é o ministro do esporte, que está fazendo do esporte um instrumento de inclusão social, de desenvolvimento do país, né? Agora vai aumentar muito o investimento no esporte, né? Não só no futebol, como em outras modalidades. E nós fazemos parte desse movimento, o partido que eu participo. E a gente quer realmente pedir o apoio e o empenho de vocês. Né? Todo mundo fica meio frustrado com a política. Muita promessa. A gente não vem aqui para fazer promessa. Né? A Anice conhece bem a gente. Nosso compromisso é de estar junto, nos bons momentos e nos momentos difíceis da vida de cada um aqui de vocês. Né? O político, o deputado, tem que sempre estar presente, né, para resolver os problemas, quando passa alguma dificuldade, quando precisa de alguma coisa na prefeitura ou no governo estadual, mas também para discutir as leis, para discutir os grandes projetos para o país, as grandes mudanças que estão acontecendo, para ajudar a Dilma, porque é no Congresso que muitas vezes as forças conservadoras barram os bons projetos, né, para impedir que o governo vá bem. Então a gente tem que estar lá para ajudar o governo a ir bem. Então era isso que eu queria dizer para vocês. O Wagner já falou do Amazonas, que é nosso companheiro de caminhada, que foi vereador em São Paulo, relator do bilhete único, que é um programa que beneficiou todo mundo aqui, né? Porque todo mundo sentia no bolso que era pagar 3, 4, 5, 6 vezes o ônibus para ir para um lugar e voltar para sua casa. E com o bilhete único que o Amazonas ajudou a construir, que a Marta aprovou, isso mudou. Então o Amazonas é o nosso candidato a deputado estadual e a gente está junto com ele nessa batalha. Então eu queria encerrar dizendo o seguinte: nós temos muito pouco tempo, né? Dia 3 de outubro está aí, são 5, 6 semanas, né? Muitos candidatos, que vocês conhecem bem, têm muito poder econômico, compram votos das pessoas na última semana, distribuem vamos dizer assim, ajudas de última hora em troca do voto das pessoas. Isso, inclusive, cria uma relação do candidato com o eleitor que é a seguinte: é falta de compromisso.
Porque o candidato pensa o seguinte: se eu comprei o voto daquela pessoa, eu não preciso dar satisfação para ela durante o meu mandato. Né? A gente já fez a troca. Ela ganhou com o voto que eu dei para ela, que ela deu para mim. E eu dei alguma coisa para ela em troca. Então é o que a gente chama de candidato Copa do Mundo. Porque fica de 4 em 4 anos, só aparece de 4 em 4 anos. Certo? A nossa relação aqui é diferente, de compromisso. Então, esse apoio que vocês vão dar para a gente poder chegar lá, é um apoio que vai ser retribuído com compromisso. De estar sempre presente quando for preciso, de poder ser acionado e de poder fazer coisas boas para o Brasil, né? Em geral. Né? Mas, para quem está ajudando, a gente tem que ter essa relação direta, né? Presente. Então, o que a gente pede, para quem sentir confiança, e vocês aqui estão junto com a gente nessa batalha, é muito empenho. É falar com os familiares, é falar com os comerciantes, é falar com os vizinhos. Cada um aqui ser um agente desse processo. Né? A gente não pede só o voto também, porque é uma coisa muito importante e valiosa de cada um. Né? E cada um vai decidir o seu voto, e de maneira, inclusive, secreta, se quiser. Mas aí o que a gente pede é, além do voto, é um empenho para conseguir mais votos. Porque é assim que a gente vai ganhar a eleição. Nós estamos fazendo reuniões como essa em vários lugares, né? No estado de São Paulo inteiro. Né? Muitas vezes eu não consigo ir, outras vezes eu venho, mas muita gente está empenhada no estado inteiro. Então o que a gente pede é o empenho de vocês, a dedicação. São poucos dias para a gente conseguir mais apoio. Tem material de divulgação, tem a nossa faixa para botar também nas casas, para dar uma divulgação externa. Então todo mundo que puder nos ajudar, a gente vai ficar muito agradecido para a gente poder vencer essa eleição, continuar as mudanças no Brasil com a Dilma e poder também representar vocês lá em Brasília, junto com a Amazonas, aqui na Assembleia Legislativa. Tá bom? Obrigado. E a Anice gravou tudo aí, daqui a pouco está até no YouTube. Tá bom? Obrigado. Apresentar esse rapaz que está aqui do lado aqui, que é o Fernando Henrique, que é o coordenador da campanha. Não é o Cardoso. Não é o Cardoso. Aliás, ele fica nervoso quando eu chamo ele de Cardoso. Então daqui até o dia das eleições, né? E depois na festa da vitória, a gente vai estar aí. Vamos fazer uma festa aqui depois para comemorar. O Fernando Henrique também é da direção do partido